Eu cumprimento a noiva de Jesus Cristo, o povo comprado com o sangue, um povo separado, lavado, e que aguarda a volta de Jesus com a gloriosa paz de Jesus. Amém. Eu cumprimento o povo que vai morar no céu com a paz do Senhor. Amém. Assim está melhor. Eu não vim jogar água no fogo aqui não. Glória a Deus. Eu viemos aqui dizer que Jesus Cristo vive. E Ele vai falar o seu coração. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3. Quando os irmãos localizam, eu quero externar aqui a minha gratidão, minha alegria de estar conhecendo mais um templo, mais uma casa, chamada Casa de Oração. Louvar a Deus por conhecer os irmãos, alguns amigos, graças a Deus por isso. E dizer ao missionário Everton, muito obrigado, que Deus lhe abençoe por esse convite. Também agradecer esse povo de São Paulo, minha irmã, meu cunhado e todos os outros, minha cunhada Rosana, que atenderam o convite e vieram, irmão Everson, juntar a brasa aqui nessa noite. Aleluia! Vieram testemunhar que Jesus Cristo faz milagre. Jesus Cristo, Ele purifica. Jesus Cristo muda o caráter e prepara o seu povo para ir morar lá na glória do céu. Graças a Deus por isso. E por isso estamos alegres e agradecidos a Deus por um povo tão maravilhoso que nos acompanha e por esta maravilhosa oportunidade. Capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, diz-nos assim, do verso 3, 4 e o 5. Eu vou ler desde o capítulo 3. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem velho, um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando, adorando, exaltando o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Louvamos a Deus por causa da sua inerrante, da sua maravilhosa palavra. Bendizemos a Deus uma vez mais pelos louvores que foram entoados. E eu me sinto, irmãos, nos braços de Deus aqui nessa noite. Eu me sinto, irmão, à destra de Jesus Cristo aqui nessa noite. Irmãos, eu me sinto envolvido pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Eu já senti vontade, irmão, de pular. Eu já senti vontade, irmãos, de falar novas línguas. Eu já senti vontade, irmãos, aleluia, de sair correndo aqui em volta desse bairro
para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da igreja que vai morar lá no céu. Aleluia. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, nesta leitura que lemos, um diálogo entre o mestre Nicodemos, um príncipe dos judeus, que ora foi ter com ele, aleluia, com dúvidas, com perguntas, e gostaria de obter respostas. E nessa noite talvez você veio a este encontro um tanto já cansado, um tanto já desanimado. Talvez você já esqueceu do compromisso do primeiro amor. Talvez você já se esqueceu dos compromissos do homem que tem direito a morar no céu. Talvez você já abandonou as atitudes que glorificam a Deus na sua vida. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, aleluia, quer falar, quer te levantar, quer te capacitar, quer te renovar aqui nesta reunião. E você vai sair uma vez mais desta humilde congregação, aleluia, mas o dono é Jesus Cristo, o Nazareno. Eu queria, irmão, fazer um paradoxo entre a vida aqui deste tal religioso Nicodemos com a vida de João Batista. João Batista vinha tentando falar para o povo, tentando mostrar ao povo, tentando convencer o povo que Jesus Cristo, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João Batista começava a dar testemunho de Jesus Cristo, tentando informar a nação, aos judeus, que outrora aborreciam, outrora desagradavam a vontade de Deus. É bem verdade, irmãos, que o crente, que o povo que quer morar no céu, quando ele abaixa a cabeça, quando ele esquece da Bíblia, quando ele deixa de orar, quando ele para de consagrar a Deus, ele começa a ser um crente religioso. Quem sabe, irmãos, você está hoje vivendo um dia de religiosidade. Irmãos, quem sabe você neste templo, onde é chamada a casa de oração, você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Tem pessoa que não conseguiu concentrar. O que eu estou fazendo nesta reunião? Irmãos, nós estamos reunidos a dar testemunho da cerca de Jesus Cristo de Nazaré, que ainda com o seu corpo físico fez todas as obras, mas antes de ser assunto ao céu, antes de deixar essa terra com o seu corpo material, ele nos fez a promessa. Aleluia! Se não vejamos Lucas capítulo 24, no verso 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! Revestido de poder. Glória a Deus. Revestido de virtude. Ou não pensamos nós que o hino que fora louvada pelo esse moço tão abençoado da congregação local, que falara de Daniel, quando Daniel propôs no seu coração não se envolver, não se misturar, não se vender, não virar um religioso, não virar um barganhista, não virar um cambista nas mãos de Deus, ele estava cheio de linguiça, estava cheio de poder, missionário. Se eu estiver gritando, você pode abaixar. Se
Se eu estiver exagerando, você puxa o paletó. Mas, irmãos, Graças a Deus. somente um homem missionário é Sumaia, Glória a Deus. compromissado, determinado, aleluia, a nascer de novo, que pode enfrentar a morte. Só uma pessoa, irmãos, que entende que vai deixar este mundo de horror para morar no céu, tem coragem de nascer de novo. Aleluia. E João tenta mostrar isso para o povo. E no versículo 25 em diante do capítulo 1, ele vai falando, vai conversando, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João entendia, João esforçava, João de cabeça erguida tentava, irmã de Nalva, anunciar ao povo, mostrar ao povo o reino de Jesus Cristo através de sua vida. Ele falava, ele explicava e ele anunciava. E quando um dos seus discípulos veio a falar com ele: João, aquele que você fala está do outro lado e está batizando mais do que você. Aleluia! João Batista disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Irmãos, nós precisamos nos últimos dias tomarmos muito cuidado com o jeito, com o modo, com a conduta de nossas vidas diante de um Cristo que é santo, puro e verdadeiro, que liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e te dá um banho para você morar com Ele na glória. Aleluia. O evangelho que viemos hoje nessa noite anunciar é um evangelho carregado de exemplos, de atitudes, aleluia, de oração, de, aleluia, fé. Oh, meu irmão, nessa noite, não saia daqui simplesmente porque você é da Assembleia de Deus. Não saia daqui, irmão, simplesmente porque você gosta de ouvir o irmão João Vitor cantar. Não saia daqui, irmão, simplesmente porque o missionário Everton tem aberto a congregação nos dias atuais, costumeiros da igreja, louvar o Senhor. Saia daqui nessa noite, aleluias, convictos, preparados para tomar uma atitude de nascer de novo. Nesta última hora nós dependemos de um novo nascimento da água e do Espírito. Na antiga aliança, a lei dada por Moisés, aleluia, vida de Deus, falada por Moisés, a lei e a justiça, no tempo da nova aliança é cumprida, irmãos, na vida de Jesus Cristo, pela misericórdia, pelo amor, pela fidelidade e principalmente pelo perdão. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, louvado seja a Deus que fez os céus e a terra. Moisés, na antiga aliança, era o preceptor da lei. Na nova aliança, irmãos, Cristo vem para cumprir a lei. Na antiga aliança, a vontade de Deus, irmão, fora revelada na lei. Na nova aliança, irmãos, foram reveladas em Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia. Glórias a Deus. E João continua, irmão, tentando esclarecer o povo que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Você já ouviu dizer que Jesus é o Salvador do mundo? Você, irmão, já ouviu dizer que o Cristo leva o crente para morar no céu? Necessário, irmãos, o ser humano voltar às raízes. O ser humano tem a memória curta, esquece fácil. Quantas mensagens, profecias, revelações, oportunidades que Deus já te deu, aleluia, de sentir como hoje o Shekinah, a porção dobrada do Espírito Santo, a vontade de glorificar, de exaltar e adorar a Deus. Glória a Deus. Mas quando o pastor Luiz deixamos a congregação, deixamos a casa de oração, despedimos dos irmãos, voltamos a ser crentes religiosos. Já não se faz mais, irmão, depois do culto chegar na sua casa, pegar a palavra e ler, fazer um culto, dobrar o joelho e orar. O nascer de novo fala de mudança de vida, fala de recomeço, fala de consciência. Opa! Hoje eu fazia assim, mas Cristo morreu por mim para me dar direito de ir para o céu. Eu minto, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. É a palavra, irmãos, que vai nos guiando para morar com Jesus lá na glória. Oh, irmãos, nós estamos edificando uma casa sobre a areia. Aleluia. E no capítulo 2, Jesus para lá em Caná da Galileia, no casamento que fora convidado. Ele e os seus discípulos, então ele transforma a água em vinho. Então Jesus, aleluia, continua a sua trajetória, indo em sentido Cafarnaum, e lá se depara com o povo de Jerusalém, que mexiam, que faziam negócios, vendas, barganhas dentro da casa de Deus. Do versículo 13 em diante narra essa história do capítulo 2. Então Deus começa, o próprio Jesus, a expulsar o povo do templo. O próprio Jesus começa a repreender o povo. E os judeus, irmãos, eles eram tão sábios, eram tão doutores, tinha tantos conhecimentos da lei de Moisés, que se achava no direito de falar com o mestre, de questionar o mestre, de dialogar com o mestre. No verso 18, aleluia, diz assim: respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Ou seja, desmanchar a banca de venda. Jesus respondendo e disse-lhe: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levarás em 3 dias, e tu o levantarás em 3 dias. Por quê, irmãos? Aquele templo fora o primeiro edificado por Salomão. Então, quem reinava nesta época era Ezequias, que fora desobediente à voz de Deus, e Deus permitiu que uma grande fome
da orientação da palavra de Deus. Aleluia. Não desobedeça a voz de Deus. Não haja segundo a sua intelectualidade, a sua sabedoria humana. Não, irmãos. Se aconselha com o mestre. Pedi, abrir-se-vos-á. Batei e achareis. Mateus 7, versículo 7. Não alcança porque não sabe pedir. Pede segundo os seus desejos, a sua vontade. Então Deus, pela desobediência do rei, deixa que Jerusalém passe por um momento de escassez. E o povo de Babilônia, tudo acampado em volta da cidade, esperando o melhor momento para atacar Jerusalém. Edifica sua casa nessa noite sobre a rocha. A Bíblia diz que o nosso adversário brama, urra como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E os inimigos de Jerusalém esperaram o melhor momento, o melhor fracasso, a maior brecha para atacar. E sabe o que é que o rei e os seus guerreiros fizeram? Fugiram. Bateram no pé. Enquanto irmãos, aleluia, chamado Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, aleluia, ouvindo a voz de Deus, bateu no peito e falou: vou fazer um compromisso. Meu Deus e o teu Deus é um Deus de pacto e um Deus de aliança. Se você determinar hoje que vai nascer da água e do Espírito, irmãos, Deus assina hoje embaixo da sua história e serás um grande vencedor. Aleluia. Graças a Deus. Você vai ser, irmãos, pela aliança de Deus, um grande vencedor. Aleluia. Porque o Evangelho não se explica. O Evangelho, irmão, me parece que fica vagando no ar. O Evangelho é para ser crido e aceito dentro do coração. Irmão, você tem que colocar a sua fé em movimento e tomar posse da palavra de Deus. Aleluia. Então o povo tomou aquela cidade e depois destruíram, queimaram tudo, derrubaram o templo, os muros, queimaram-se as portas, e veio, me falha a memória, o nome de outro rei, e edificou aquele templo. E depois de muitos anos, o rei Herodes reparou o templo, deu uma reforma. Por isso os judeus falavam: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus, irmãos, estava falando da sua morte e da sua ressurreição, por amor de mim e da sua vida. Será que você ainda não entendeu, irmãos, o amor de Cristo pela sua vida, o compromisso de Jesus por intermédio da sua vida? Faça hoje, irmão, uma retrospectiva. Entra hoje na observância da palavra de Deus e faça uma vez mais uma aliança. Por quê, irmãos? Porque o templo era para ser comemorada a festa da Páscoa e do Pães Asmos. Por 7 dias se comemorava-se a festa. O primeiro dia era a Páscoa, nos derrantes da semana, a festa dos Pães Asmos, comemorando a libertação do povo de Israel das mãos, das garras do Egito. E o povo vendia, comprava, trocava. Está
também peitudo. O velho homem, nervoso, autoritário, egoísta, arrogante, dono de si mesmo, não mais servo, não mais obediente, não mais humilde, não mais manso, não mais possuidor do domínio próprio. Aleluias. E eu vou terminar aqui. Que necessário é você nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Tito no capítulo 3, no verso 5 diz: não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Hoje eu vejo um povo tão bonito, sapato engraxado, roupas bem alinhadas, um cabelo bem penteado, uma voz bem eloquente, mas não foi mérito seu, irmão, foi mérito de Deus, que enviou o seu único filho para morrer por amor de mim e de você. E você está aqui nessa noite, aleluia, por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. E eu quero, irmãos, ler os últimos versículos com você nessa noite, do capítulo 3, do versículo 13 ao 17, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há outro reino, não há outra palavra que pode lhe conduzir à vida eterna. Não há outro evangelho que pode lhe mostrar e conduzir até as mansões celestiais. Mas te é necessário nessa noite fazer um check-up e nascer de novo da água, porque fala do primeiro nascimento, que nascemos da água, fomos gerados dentro da água e do Espírito. Aleluia. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus Espírito e em verdade. Aleluia. Somente envolvido, somente, aleluia, sendo amigo, somente sendo companheiro, somente sendo templo do Espírito Santo de Deus, você vai cumprir, você vai poder receber a palavra de Jesus. Aleluia. Jesus respondendo: na verdade te digo,